Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Chegamos à nossa aula de número 30 do curso de Redação Oficial. Passamos da metade do curso. Calculo que nosso curso tem aproximadamente umas 50 videoaulas. Tá? Pode passar um pouquinho, mas eu vou ajustando, né? Retirando alguma coisa, acrescentando outra, de acordo com a necessidade. Hoje nós vamos estudar aspas, tá? Vamos ver como que as aspas são empregadas, não em todos os tipos de textos, mas nos textos oficiais, na redação oficial, né? Nas comunicações oficiais, tá? E a gente vai treinar depois com algumas questõezinhas e ver como que as bancas vêm cobrando esse assunto de aspas, tá? Lembrando que chegamos ao capítulo referente a elementos de ortografia e gramática. Tá certo? Então, ó, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Redação oficial. Vamos lá. Vamos lá, galera. Aspas. Olha ela aqui, ó. Aspas. As aspas têm os seguintes empregos. Galera, basicamente, as aspas possuem, vamos botar aí, umas 4 funções, né? Ela funciona para isolar citações textuais, funciona para destacar uma palavra ou uma expressão, né, que pode ser um estrangeirismo, um arcaísmo, gíria, neologismo, expressões, enfim. Pode ser também para realçar uma palavra ou uma expressão e também pode servir para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos, tudo bem? Mas isso de uma forma geral, tá? Agora, as aspas, no texto de uma comunicação oficial, você vai usar antes e depois de uma citação textual direta, quando essa citação tiver até 3 linhas. E aí você não vai utilizar o itálico, ok? Olha lá o exemplo, ó. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no parágrafo único de seu artigo 1º, afirma, olha aí a citação, ó, a partir de agora, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Esta parte aqui, galera, é uma citação direta. Por que é uma citação direta? Porque é exatamente o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88. No parágrafo único do artigo 1º diz lá, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, se você pegar exatamente a frase, o texto que está na Constituição Federal, você está fazendo uma citação textual direta, porque você está reproduzindo, você está pegando exatamente aquelas palavras que estão ali. Tudo bem? Quando isso acontece, essa citação direta ela tiver até 3 linhas, você não precisa usar o itálico. Olha lá, tem quantas linhas aqui? Tem 2 linhas. Tá? Se tivesse 3, beleza, ia continuar do mesmo jeito. Agora, se o texto original já contiver aspas, presta atenção nesse detalhe, galera, estas serão substituídas por aspas simples. Como assim, Jander? Olha lá. Imagina que o exemplo está aqui, ó, eu vou realçar, ó. As citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura da documentação e que se revelam úteis. Olha o úteis aqui, galera, ó. Ele está entre aspas simples, não tá? Por quê? Porque se você pegar o livro do Severino, desse cara aqui, ó, e abrir na página 110, você vai ver que esta palavra úteis, ela está entre aspas. Ela está entre aspas. Ué, mas por que aqui só está com aspas simples? Porque você já está usando uma citação que tem essa palavra. E essa palavra, no original, está com aspas. Não entendeu? Volta aqui. Olha aqui, acompanha aqui comigo. Ó. Se o texto original já contiver aspas, estas
Estas o quê? Estas aspas serão substituídas por aspas simples. Então você tem, vamos botar aqui, ó, você tem aqui as aspas normais, que são duplas, pelas aspas simples. Assim, ela vai ficar assim, ó. A simples é assim, ó. Ok? Beleza? Volto aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Por que úteis aqui, ó? Por que é... Ó. Olha lá. Ó, tá vendo, ó? Aspas simples. Por quê? Porque no texto original ela tá com aspas dupla. Ela tá assim, ó. Viu? Tudo bem? Tranquilo? Mas atenção. Quando a citação ocupar 4 ou mais linhas, deve-se optar pelo parágrafo recuado, sem aspas e sem itálico. Como assim, Jander? Olha aí, galera, olha só. Exemplo, ó. Já é tempo de zelarmos com mais assiduidade, não só pelo polimento da frase, mas também e principalmente pela sua carga semântica, procurando dar aos jovens uma orientação capaz de levá-los a pensar com clareza e objetividade para terem o que dizer e poderem expressar-se com eficácia. Então, galera, aqui é uma citação, tá? Como essa citação aqui, ela tem quantas linhas, galera? 3, 4, 5 linhas, ó. 5 linhas, certo? Se ela tem 5 linhas, aqui, ó. Quando ela ocupar 4 ou mais linhas, deve-se optar pelo parágrafo recuado. Você vai recuar o parágrafo, tá? Vai usar aspas? Não. Vai usar itálico? Não. Quando é que você vai usar aspas para fazer uma citação direta? Quando ela tiver até 3 linhas. Olha aqui, ó. Tem 3 linhas. Dessa aqui tem 2, ó. Ó, 1, 2. Viu? Se tem 2 linhas, beleza. Tem 3 linhas, você vai usar aspas. Agora, se ela tiver 4 linhas, aqui, ó. Ó. 4 linhas ou mais, aí você vai optar pelo parágrafo recuado, sem aspas e sem itálico. Beleza? É difícil? Não é difícil, galera. Tranquilo, né? Então, galera, aqui está desconfigurado. Já tentei, já corrigi, mas quando eu aumento a tela, ele volta assim. Não sei o que aconteceu. Infelizmente, vai ficar assim desse jeito, tá? Ó, B. Quando necessário, para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. Você vai usar as aspas para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. O maior inteiro que divide simultaneamente cada membro de um conjunto é o máximo divisor comum, né? Chamado MDC. Né? Você estuda matemática, você aprende o máximo divisor comum. Né? Tem o MMC também, MDC. Não confundir o prefixo ante, que significa anterior, com ante, que quer dizer contra. Para efeitos deste estudo, entenda-se por pessoa com altas habilidades, entre aspas, tá vendo? Aquela que, viu? Nem sempre se pode aplicar uma norma ideal, entre aspas, no lugar de uma norma real, entre aspas. Viu? Que ele quis utilizar uma expressão, uma definição, viu? Então ele colocou entre aspas. Tudo bem? Agora vamos ver a posição das aspas em frase contendo citação. Olha aí, ó. Quanto à correta posição das aspas em frase contendo citação, valem as seguintes regras. Então, olha só. Quando o fim da citação, assinalado por ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, coincidir com o término da frase, aí o que você vai fazer? As aspas colocam após esses pontos e não se usa mais nenhum sinal de pontuação. Entendeu? Por exemplo, o presidente anunciou. Aí você vai usar uma citação direta, ou seja, exatamente as palavras do presidente. Né? O anúncio que o presidente fez foi: está encerrada a sessão. O
Quem falou isso? O presidente. Só que o autor escreveu aqui, ó, o presidente anunciou, está encerrada a sessão. Iniciou aqui, ó, a citação, ó, entre aspas, ok? E finalizou, entre aspas. Tudo bem? Beleza? O final da citação não coincidiu com o final do período? Sim. Então você finaliza com as aspas. Tudo bem? Beleza? Ó, o deputado perguntou: haverá sessão extraordinária amanhã? Fecha aspas. Fechou a citação. Terminou a pergunta do deputado. O deputado perguntou: haverá sessão extraordinária amanhã? Então essa pergunta foi o deputado quem fez, ok? E aí, ó, finalizou o período, né? A frase. Tudo bem? Coincidiu com o final da frase? Coincidiu. Então, ó, ele finalizou mesmo com as aspas. Tudo bem? Beleza? Então, quando você tiver ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação e coincidir com o término da frase, as aspas se colocam após esses pontos e não se usa mais nenhum sinal de pontuação. Porque senão você vai fazer assim, olha só como é que ficaria, ó, está encerrada a sessão, ponto, fecha aspas. Aí você vai botar outro ponto aqui de novo? Não. Não vai. Tudo bem? O ministro declarou indignado, isto não pode acontecer. Ou seja, ele exclamou, né? Ó. Aí, ó, finalizou a citação do ministro, ó, fecha aspas. Aí você vai botar outro ponto aqui para finalizar essa frase toda? Não. Você não vai fazer isso. Você já finaliza com as próprias aspas, tá? Quando não fizerem parte da citação, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação deverão vir depois das aspas. Por quê? Porque essa interrogação não é da citação. Essa pergunta, esse ponto de interrogação, esse ponto de exclamação é do autor desta frase aqui, ó, de quem escreveu isso aqui, ó. De quem é a famosa frase conhece-te a ti mesmo? Quem é que falou isso? Então essa interrogação aqui, ó, ela não pertence a esta citação aqui, ó. Tudo bem? Deu para entender? És dos dominicanos ou dos beneditinos o lema ora et labora? Viu? Essa interrogação aqui não pertence a essa citação. Não. Essa interrogação, ela pertence à frase completa aqui. Ok? Quando a frase continuar após a citação, deve-se utilizar o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Mas não o ponto final. Olha aí, ó. A máxima, todo o poder emana do povo. Você não vai botar ponto final aqui. Por quê? Porque você não terminou o período. A máxima, todo o poder emanando do povo, nunca deve ser esquecida pelos governantes. Ponto. Agora sim finalizou o período. Continuando. A indagação histórica até tu, esta interrogação, até tu, já faz parte da citação. Por isso que ela está dentro das aspas. Percebeu isso aí? Ó, as aspas aqui, ó. Tá vendo? Ainda hoje é usada para indicar grande surpresa e indignação com alguém. Galera, ficou desconfigurado o texto. Eu tentei corrigir, acertei no PowerPoint, mas quando eu clico em apresentar, ele volta a ficar desconfigurado. Eu não sei o que é. Acredito que se eu apagar e digitar todo o texto, todo o slide novamente, ele vai voltar. Acredito que seja isso. Mas imagina a trabalheira. Bom, vamos treinar um pouquinho. Essa questão é da objetiva. Vamos lá. Sobre o emprego das aspas na redação oficial, analisar os itens abaixo. Vamos lá. Primeiro item. São usadas no início e ao término de uma citação direta curta. Perfeita. Quando você tem uma citação de até 3 linhas, galera, você utiliza aspas, tá? Sem itálico, ok? Então, ó, essa aqui tá correta. Vamos ver o segundo item. A utilização das aspas em citação direta curta deve ser acompanhada da formatação em itálico. Não, sem itálico, ok? Então essa aqui, ó, tá fora. Vamos ver a terceira.
Se necessário, para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados, você vai utilizar as aspas? Perfeitamente. Exatamente, acabamos de ver isso nos slides anteriores, tá? Estão corretos o item 1, o item 2 está errado, item 3, ó, 1 e 3. Qual é o item correto? Somente os itens 1 e 3. Aí, ó, galera. Ó, 1 e 3, ó. Nosso gabarito é a letra B. Ok? Vamos lá, questão 2, objetiva. Sobre os elementos de ortografia, em relação ao uso das aspas, assinalar a alternativa correta. Ele quer a correta. Alternativa A. Devem ser usadas antes e depois de uma citação textual direta, quando esta tem até quantas? 3 linhas, sem utilizar itálico. Galera, tá perfeito, é exatamente isso, tá? Você vai usar aspas antes e depois de uma citação textual direta e essa citação não vai ter itálico, você não vai utilizar itálico, tá? Isso se ela tiver até 3 linhas. Tudo bem, ó, perfeito, galera. Essa aqui tá ok. Vamos ver a B? Se o texto original já contiver aspas, estas não serão substituídas. Não. Se o texto original já contiver aspas, você vai substituir por aspas simples. Ok? Beleza? Então, ó, a B tá fora. C. Quando a citação ocupar 4 ou mais linhas, deve-se optar pelo uso das aspas e sem itálico. Galera, quando a citação ocupar 4 ou mais linhas, você deve optar pelo parágrafo recuado, sem aspas. Não é optar pelo uso de aspas, deve-se optar pelo uso... Não, deve evitar as aspas. Ok? E sem itálico. E aqui, ó, tá fora. Então, ó, C tá errada. Vamos ver a D. As aspas não podem ser utilizadas para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. Exatamente o contrário, galera. As aspas podem ser utilizadas para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações. Ele só colocou um não aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, a letra D tá fora. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Essa foi da Quadrix, ó. A respeito da redação oficial, julgue o item. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, as frases que contêm citações estão submetidas às regras de correto posicionamento das aspas, as quais devem anteceder os pontos de interrogação e de exclamação quando eles não compuserem a situação. Olha esse exemplo aqui, ó. De quem é a famosa frase "conhece-te a ti mesmo"? Eu tenho aqui, ó, uma citação, tá? E depois eu tenho um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele não pertence à citação, tá? Ele tá fora. Então, ó, ele foi antecedido pelas aspas. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o nosso gabarito está correto. Beleza? Volta aqui para mim. Viu, pessoal? Trabalhamos o emprego das aspas nas redações oficiais, nas comunicações oficiais, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!